Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Meu nome é Daniel Carter, e o que aconteceu naquela noite em nosso acampamento ainda assombra cada recanto escuro da minha mente. É uma história que eu tento reprimir, mas lembrança àquelas horas na floresta persiste como um espectro indesejado. Era para ser uma viagem de acampamento como qualquer outra. Meus amigos e eu exploramos uma área isolada na densa floresta Blackwood, buscando a tranquilidade longe das agitações da vida urbana. O céu estava nublado quando montamos as barracas e acendemos a fogueira, mas não antecipávamos a tempestade que se formava além das nuvens. Enquanto vamávamos histórias em volta da fogueira, a atmosfera mudou de repente. Um ranger estranho ecoou pela floresta, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Inicialmente, tentamos descartar os sons como ruídos naturais da floresta, mas à medida que a noite avançava, a sensação de sermos observados se intensificava. Decidimos fazer uma caminhada noturna, pensando que a escuridão da floresta ganharia a vida com nossas lanternas. No entanto, mal sabíamos que estávamos prestes a entrar em uma narrativa de terror que ultrapassaria a nossa compreensão do mundo. Enquanto caminhávamos trilhos pelos seus estreitos, as sombras dançavam ao nosso redor, assumindo formas que desafiavam qualquer explicação lógica. O ranger persistente nos segue, parecendo ecoar de todas as maneiras. A sensação de sermos seguidos era inegável, e a atmosfera gélida da noite parecia sugerir a presença de algo além do alcance da nossa visão. Em um momento, chegamos a uma clareza que não estava marcada em nossos mapas. No centro, uma árvore antiga erguia-se como um guardião sinistro. Uma fogueira que acendemos ilumina o local, revelando origens estranhas nas raízes da árvore e símbolos misteriosos nas pedras ao redor. Foi quando percebemos que algo estava profundamente errado. A atmosfera mudou abruptamente, à medida que cruzávamos um limiar para um reino desconhecido. As sombras ganharam vida, contorcendo-se e formando figuras que se moviam independentemente. A clareza ecoava com vozes ininteligíveis, vozes que eram sussurradas pelo próprio vento. Decidimos voltar ao acampamento, mas a floresta parecia ter mudado de topografia durante a nossa caminhada. O ranger persistente agora era uma cacofonia assustadora, ecoando por todos os lados. Nossas lanternas oscilavam, como se a própria luz estivesse sendo desafiada pela escuridão que nos cercava. Ao chegarmos ao acampamento, encontramos nossas barracas reviradas e sinais de perturbação. Algo havia passado por ali, deixando marcas confusas na terra. A sensação de sermos caçados alcançou seu ápice, e o pânico se instalou entre nós. Decidimos abandonar o acampamento, correndo pela floresta em direção à suposta saída. A tempestade que se formou acima de nós despejava chuva torrencial, mas isso não nos impediu de fugir da sensação de horror que nos perseguia. Em meio à corrida desesperada, perdemos ainda mais. A floresta se tornou um labirinto, suas árvores se contorcem e nos levam para prejuízos desconhecidos. Cada passo parecia nos levar mais fundo no pesadelo que se desenrolava ao nosso redor. Foi quando, finalmente, emergimos da floresta, exaustos e ensopados pela chuva. Olhamos para trás, mas a floresta parecia normal, como se nada tivesse acontecido. A clareira, as sombras dançantes, tudo desapareceu, deixando-nos com uma sensação de confusão e terror inexprimíveis.
Nunca mais voltamos à floresta Blackwood, mas as lembranças daquela noite assombram nossos sonhos. Uma experiência que transcendeu a lógica e nos deixou com uma dúvida perturbadora de que, nas profundezas das florestas mais antigas, algo além do entendimento humano aguarda, pronto para desafiar e perturbar aqueles que se aventuram além do conhecido. Chamo-me Alex Miller, e compartilho com você uma experiência arrepiante que vivi durante uma excursão de acampamento em uma área remota conhecida como Vale da Lua. O que começou como uma aventura liberante transformou-se em uma noite de terror que desafiou toda a minha compreensão da realidade. A decisão de acampar no Vale da Lua surgiu de histórias locais sobre características inexplicáveis e lendas que permeavam aquelas terras isoladas. Eu e meus amigos, ansiosos por uma experiência única, nos aventuramos nas trilhas que levam ao coração da natureza selvagem. Ao anoitecer, montamos nossas barracas em uma clareira serena cercada por árvores centenárias. A lua estava cheia, lançando sua luz prateada sobre o vale, criando uma paisagem que, à primeira vista, parecia parecida. No entanto, a atmosfera sutilmente inquietante que pairava no ar era um prenúncio do que estava por vir. Conforme a noite avançava, uma névoa densa começou a emergir das sombras da floresta, envolvendo nossa clareira em um manto gélido. A luz da lua parecia vacilar, criando sombras que se moviam como entidades próprias. A atmosfera, antes serena, tornou-se relacionada com uma eletricidade estranha. Decidimos acender uma fogueira para dissipar a escuridão e aquecer nossos espíritos. Enquanto as chamadas dançavam sob o céu estrelado, começamos a ouvir murmúrios distantes, vozes indistintas que se misturavam com a inspiração do vento nas folhas. Inicialmente, atribuímos os filhos à imaginação, mas logo ficou claro que algo mais estava presente naquele vale isolado. À medida que a noite se revelava, os filhos se tornaram mais nítidos, como se uma congregação invisível estivesse reunida nas sombras. Tentamos ignorar a crescente sensação de desconforto, mas ela persistia, roendo nossos nervos como garras invisíveis. Foi então que uma sombra imponente emergiu da névoa, uma figura escura que parecia desafiar as leis da física. A sombra substituiu formas indistintas, ora se assemelhando a rostos distorcidos, ora silhuetas de criaturas que não pertencem a este mundo. Sentimentos de terror primitivo nos envolveram, e o fogo parecia murchar diante da presença sobrenatural que pairava sobre nós. Um dos meus amigos sugeriu explorar a floresta para descobrir a origem dos sons e da sombra. Relutantemente, nos aventuramos nas árvores que, agora, ocultam segredos inimagináveis. Cada passo frágil na escuridão era uma jornada rumo ao desconhecido, alimentada por uma coragem diante do inexplicável. Descobri uma clareza oculta, um espaço espectral onde pilares de pedra erguiam-se em padrões arcaicos. No centro, uma estátua negra e sinistra parecia observar nossos movimentos com olhos que brilhavam na escuridão. Os murmúrios alcançaram uma frenesi, formando um coro perturbador que ecoava entre as árvores antigas. Ao voltarmos à clareza inicial, nossas barracas estavam em desordem, como se algo tivesse revirado nossas posses em nossa ausência. A atmosfera tornou-se ainda mais opressiva, e a sensação de sermos observados intensificou-se. Não havia mais dúvida de que algo sobrenatural permeava aquele vale, algo que não podíamos ver, mas cuja presença era inegável. Aterrorizados, abandonamos o acampamento e buscamos refúgio naquele vale enigmático. Enquanto fugimos, os murmúrios e sombras não nos perseguiram, uma presença que não estava disposta a nos libertar facilmente. Cada passo era uma fugaz coisa que não podíamos compreender. Ao emergir do Vale da Lua, uma névoa se dissipou, e a atmosfera de horror retrocedeu. Contudo, as lembranças daquela noite assombraram meus pensamentos. O inexplicável que testemunhamos, as sombras que dançaram na fronteira entre o real e o sobrenatural, permaneceram como uma cicatriz na minha alma. O Vale da Lua, agora visto à distância, permanece como um enigma envolto em mistério. Aquela noite, vívida em meio à névoa e à escuridão, foi um lembrete de que há forças da natureza além da compreensão humana,
forças que se manifestam quando a lua está alta e o véu entre os mundos parece se estreitar. Me chame Clara, e a história que compartilho é um mergulho nas profundezas do medo, uma experiência que ainda ecoa em minha mente como uma inspiração perturbadora. Foi durante uma viagem de acampamento em uma floresta isolada que me partiu com algo que desafiou toda a lógica e racionalidade. O local escolhido para o acampamento era um bosque espesso, onde as árvores visíveis se tocavam, formando uma cúpula de sombras que se estendiam por toda a clareira. O sol se pôs, deixando para trás uma penumbra inquietante que prenunciava o que estava por vir. Montamos nossas barracas em um círculo, uma tentativa de criar uma barreira contra a imensidão escura que nos cercava. A fogueira crepitava no centro, projetando sombras dançantes nas árvores que deixavam de ter vida própria. Inicialmente, a atmosfera era de motivação, mas à medida que a noite avançava, a floresta começou a revelar seus segredos mais sombrios. Os filhos noturnos, normalmente abafados pelo burburinho diurno, tornaram-se agudos e inquietantes. O uivar distante dos lobos era quase melódico, mas havia algo mais, algo que se misturava aos ventos noturnos como um lamento sutil e desconcertante. Os instrumentos rangiam em harmonia, criando uma sinfonia de horrores que parecia ecoar desde as profundezas da floresta. Enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira, contando histórias e rindo nervosamente, um frio inexplicável se instalou. Eu senti arrepios na espinha, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis que penetravam as sombras. Tentei ignorar a sensação, atribuindo-a à imaginação, mas a presença persistente persistia. Decidimos realizar uma caminhada noturna para explorar os arredores. A luz das lanternas iluminava apenas uma pequena área à nossa frente, deixando o restante da floresta envolto em trevas. O chão irregular e as sombras que se contorciam davam à floresta uma aparência viva, como se cada árvore fosse uma testemunha silenciosa de acontecimentos inomináveis. Em certo ponto, encontramos uma clareira menor, iluminada apenas pela luz tênue da lua. No centro, havia um amontoado de pedras disposto de maneira estranha, como se fosse um altar esquecido. O ar ao redor parecia mais espesso, e a sensação de que algo antigo residia ali tomou conta de mim. Decidimos voltar ao acampamento, mas a floresta parecia ter mudado sua topografia enquanto estávamos fora. Os troncos das árvores se transformaram em figuras sinistras, e o caminho de volta parecia-se infinitamente. A sensação de estar perdido em um pesadelo inescapável crescia a cada passo. Ao retornarmos ao acampamento, percebemos que algo não estava certo. As barracas, que antes estavam firmemente ancoradas, agora tremiam com uma violência incomum. A luz da fogueira dançava de maneira descontrolada, como se a própria chama estivesse sendo manipulada por forças invisíveis. Ao operarmos as barracas, encontramos marcas inexplicáveis nas paredes internas, como se algo tivesse tentado atravessar a fina barreira do tecido. A sensação de que não estávamos sozinhos cresceu a ponto de se tornar quase insuportável. No meio da noite, um grito distante ecoou pela floresta, um som que congelou nosso sangue nas veias. Parecia uma mistura de agonia e desespero, como se alguém estivesse preso em um tormento inimaginável. O fogo, antes de nossa única fonte de conforto, vacilou, lançando sombras grotescas nas árvores ao nosso redor. Decidimos abandonar o acampamento, correndo em direção à esperança de escapar da floresta feitiçada. Cada passo era um esforço para deixar para trás a escuridão que ameaçava nos engolir. O grito persistia, ecoando em nossos ouvidos como um lamento eterno. Ao emergirmos da floresta, uma aurora estava prestes a raiar, lançando uma luz pálida sobre a paisagem. Olhamos para trás uma última vez, vendo a floresta envolta em sombras que apenas sussurram segredos ancestrais. O Vale da Lua, agora distante, permanece como um enigma, um reino onde os limites entre o real e o macabro se entrelaçavam. Desde aquela noite, evitamos florestas densas e sombrias. O que testemunhei nessas excursões de acampamento permanece como uma ferida aberta na minha alma,
uma lembrança de que existem lugares onde o inexplicável se manifesta e onde as sombras abrigam segredos que desafiam toda a lógica humana. A escuridão se aprofundava, engolindo a floresta ao redor do nosso acampamento. A luz da fogueira mal conseguia desafiar a noite densa, e o crepitar das chamas parecia ecoar como um lamento. Eu me sentia envolto por sombras que se retorciam entre as árvores altas, como se a própria natureza estivesse ciente de algo que eu não podia compreender. A decisão de acampar nessas terras remotas foi guiada pela busca de aventura e pela promessa de uma escapada da rotina urbana. Contudo, à medida que a noite avançava, uma crescente sensação de inquietação começou a se insinuar em cada sombra que dançava ao redor do acampamento. Enquanto produzíamos histórias em volta da fogueira, um ruído distante rompeu o silêncio. Era um som sutil, quase inaudível, mas o suficiente para prender a atenção de todos. Ignoramos inicialmente, atribuindo-o aos filhos naturais da floresta. Contudo, a reprodução persistente do ruído começou a se assemelhar a uma melodia dissonante que nos envolvia. Decidimos explorar a origem do som, armados com lanternas que mal iluminavam o caminho à nossa frente. À medida que nos aventuramos mais no fundo da floresta, a densidade das sombras parecia se intensificar, como se o próprio ambiente estivesse se fechando ao nosso redor. Encontre uma clareza oculta, banhada pela luz fraca da lua. No centro, um amontoado de pedras formava um círculo irregular, e inscrições estranhas decoravam as rochas. Uma atmosfera de antiguidade e mistério se apoderou do local, como se tivéssemos invadido um domínio proibido. Enquanto observávamos as pedras, um calafrio percorreu minha espinha. O ruído que antes era distante tornou-se mais próximo, ecoando pela clareira como um murmúrio fantasmagórico. Nossas lanternas oscilavam, e sombras inquietas dançavam ao nosso redor, criando um espetáculo sobrenatural que desafiava qualquer explicação. Decidimos voltar ao acampamento, mas a floresta parecia ter se transformado. Os caminhos que antes conhecíamos agora desvaneceram-se na escuridão. A sensação de estar perdido em um labirinto de sombras se apoderou de nós, e o murmúrio persistente nos perseguia como um eco sutil. Ao retornar, notamos que algo estava errado. As barracas estavam desarrumadas, como se mãos invisíveis deveriam revirado nossas posses na nossa ausência. O clima era de desconforto crescente, como se estivéssemos sendo observados por olhos que não podíamos ver. A noite avançou, e um som estranho começou a se misturar ao murmúrio constante. Era um choro distante, carregado de agonia e desespero. A fogueira, agora oscilante estrondo, lançava sombras distorcidas sobre as árvores, como se estivéssemos envoltos em um pesadelo do qual não podíamos acordar. Em um momento de impulso, decidimos seguir o choro, esperando encontrar quem quer que estivesse em apuros. À medida que nos aproximávamos, o som se intensificava, reverberando pela floresta como um lamento assombroso. Chegamos a uma clareira onde a escuridão parecia mais densa. No centro, uma figura encapuzada estava de pé, cercada por sombras que justificavam se contorcer em reverência. O choro vinha dela, uma lamentação que parecia ecoar do além. Ao notar nossa presença, a figura externa a cabeça, revelando um rosto sem traços distintos, apenas sombras que dançavam em seus olhos vazios. O choro cessou abruptamente, a atmosfera ficou pesada com uma energia opressiva. Sem hesitar, voltamos correndo para o acampamento, deixando para trás uma figura misteriosa. A floresta parecia permanecer sua quietude, mas a sensação de que algo além da compreensão humana habitava aquele lugar ali perto. Ao amanhecer, deixamos para trás aquelas terras sombrias, mas a memória do acampamento assustador continua a assombrar meus sonhos. Uma floresta. Minha mente ainda ecoa com os acontecimentos daquela noite, uma jornada que começou com a promessa de um simples acampamento, mas que se desdobrou em um pesadelo inimaginável. Minhas palavras podem parecer frenéticas, mas preciso compartilhar a história que ainda assombra minha existência. Nosso grupo,
impulsionado pela busca da emoção e do desconhecido, escolheu uma área isolada nas montanhas. As árvores altas formavam um dossel que ocultava a luz da lua, criando uma escuridão impenetrável. Montamos nossas barracas em uma clareira escondida, e a fogueira que acendemos se tornou nossa única fonte de conforto na imensidão sombria. Enquanto contávamos histórias ao redor da fogueira, a atmosfera inicialmente era de motivação. No entanto, um guarda distante começou a emergir do silêncio noturno, como se a própria estivesse protestando contra nossa presença. Tentamos ignorar os filhos, atribuindo os animais noturnos ou elementos naturais da floresta, mas algo no render persistente nos perturbava. Decidimos explorar as proximidades para dissipar a crescente sensação de inquietação. Enquanto nos aventuramos mais fundo na escuridão, a densidade da floresta parecia aumentar, e a luz de nossas lanternas mal conseguia penetrar como sombras. Em determinado momento, encontramos uma trilha estreita que não estava marcada em nossos mapas. A trilha nos levou a uma clareira estranhamente iluminada por uma luz fraca e difusa. No centro, uma árvore solitária erguia-se como um guardião silencioso. Ao redor dela, inscrições estranhas estavam entalhadas na cascata, e símbolos misteriosos adornavam o solo. A atmosfera na clara era carregada com uma energia palpável, e uma sensação de que estávamos intrusos em algo sagrado nos envolvidos. Enquanto contemplamos a cena, a floresta ao nosso redor ganhou vida com murmúrios ininteligíveis. Sombras escuras dançavam entre as árvores, criando uma coreografia sinistra que parecia sincronizada com as batidas do nosso coração. Uma sensação de sermos observados se intensificou, e o render distante se transformou em uma sugestão constante. Voltamos ao acampamento, e a noite caiu sobre nós como um manto sinistro. Nossas barracas tremiam com uma força inexplicável, e o vento noturno carregava sussurros indistintos que ecoavam pela floresta. A fogueira, agora vacilante, lançava sombras distorcidas que se contorciam em padrões incompreensíveis. O tempo parecia se distorcer à medida que nos afundávamos na noite, e um frio inusitado permeava o ar. Em certo momento, uma risada distante cortou o silêncio, ecoando entre as árvores como um eco maligno. Tentamos racionalizar, atribuindo a alegria a outros aventureiros ou talvez até mesmo a nossa própria imaginação. A situação tomou um boato ainda mais sombrio quando, subitamente, uma figura encapuzada emergiu das sombras. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e seu rosto permanecia oculto sob o capuz. A risada, agora mais próxima, parecia ecoar de sua presença como um eco distorcido. Nossos corações batiam descontroladamente, e a floresta parecia se contrair ao nosso redor. A figura, em silêncio, começou a se mover na direção da clareira iluminada pela lua. A calma constante atingiu um frenesi, e a sensação de estar preso em uma teia de acontecimentos inexplicáveis tornou-se avassaladora. Em um impulso de puro pânico, abandonamos o acampamento. Corremos pela escuridão, ignorando qualquer lógica de direção. A risada, agora misturada com uivos distorcidos, parecia nos perseguir enquanto fugíamos da clareira enigmática. Ao emergirmos da floresta, a luz da lua dissipou as sombras, e a risada cessou. Olhamos para trás, mas a escuridão devorava qualquer sinal da clareza macabra. A floresta silenciosa como um enigma, e o render distante, agora um eco distante, ressoava em nossos ouvidos. Aquela noite assustadora deixou cicatrizes em nossas almas. Jamais conseguimos explicar totalmente os acontecimentos inexplicáveis que testemunhamos, e a floresta, agora vista à distância, permanece como uma fronteira entre a realidade e o desconhecido. O acampamento, inicialmente planejado como uma aventura, transformou-se em uma experiência que desafiou todas as nossas compreensões da ordem natural das coisas.